nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mais um bate-papo de garbo e elegância. E hoje eu trago no É Nós Queiroz, Antônio Ney Pandolfo. Ney Pandolfo, para os íntimos da Nação Azul, agora, o novo executivo de futebol do Clube do Remo. Larga experiência, muita história no futebol, e é sobre isso que a gente vai conversar com ele. Ney, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite do É Nós Queiroz, desse rapazinho aqui, do Paulo. Seja bem-vindo e bora conversar. Eu que agradeço aí a oportunidade, até para a gente poder falar de futebol, né? Contar histórias de períodos, felizmente, muito vitoriosos, alguns tropeços no meio do caminho, mas momentos assim, muito bons na carreira que hoje nos preparou, né? Para estar à frente do Remo, e a gente espera que a gente, junto com todo o nosso grupo de trabalho, comissão técnica, diretoria, possamos fazer um grande trabalho. Nação Queirozense, tu queres saber o que o homem vai dizer? Ficaste curioso? Então tu já sabes, eu já te peço. Vem com nós, papi. Ney, vamos bater esse papo. Mais uma vez, muito obrigado. E eu não posso... Deixa eu só falar, calma, Nação Azulina, calma, Fenômeno Azul, chegará lá, mas é muito bom vocês saberem quem é o cara que ocupa o cargo. Calma. E a gente vai começar com o início da tua história, não, mas aonde ela começa a surgir, que tem várias correlações com o futebol paraense, por incrível que pareça, que é aquele Bragantino que surge, que a gente estava batendo um papo antes de gravar. E assim, o Ney faz parte daquele colosso que se tornou o Bragantino no início da década de 90, foi campeão e tal, ele vai contar um pouco. Isso tudo começa com uma troca, assume na época um treinador desconhecido que vai fazer parte da tua vida profissional e tudo começa ali. O que era, como foi o Bragantino, esse fenômeno no início da década de 90, Ney? Como chegou, aquilo que a gente estava batendo papo, como se formou, e muita gente vai lembrar, a geração Atari, como eu, nomes que passaram por aqui. Vai lá. Vamos embora. Para chegar até esse momento da transição aí para o Bragantino, eu sou de Ribeirão Preto, né? Jogava no comercial, meu pai também foi profissional no comercial de Ribeirão. Eu já estava fazendo faculdade e comecei a treinar. Então, me formei em Educação Física na PUC, em 85, na sequência, quando eu fui para Campinas. Minha mãe, né? Tem que estudar, então isso me ajudou já nessa formação, no caminho, né, de preparação aí para a gestão. Na chegada ao Guarani, eu tive o privilégio de jogar com grandes jogadores, João Paulo, Ivair, Barbieri, jogadores que tiveram em seleção brasileira. Tite também. Tite teve lesão nessa época, né? Se machucou muito no Guarani. Era bom de bola, não era, Ney? Grande profissional, excelente profissional. Mas aí foram várias lesões, né? E ele acabou não conseguindo dar sequência na carreira de campo, mas também do lado de fora, como treinador, deu uma sequência maravilhosa. E nós tínhamos sido, em 87, a final do Campeonato Brasileiro, aquele campeonato que o Flamengo não quis disputar, misturava bloco amarelo com o módulo verde, o Sport, e nós acabamos indo à final contra o Sport, e empatou nos pênaltis, aí vai empate igual, não sei o que, e no final o Sport levou, considerado campeão brasileiro, e o Guarani na campanha geral. Na sequência, nós tínhamos feito essa grande campanha, houve uma eleição, uma mudança de cenário, eu estava na praia, de férias, quando eu fui negociado, sem saber, numa troca. Então tu não está naquele 88, né? Do Brasileirão, tu não está mais. 88 eu já não estava. Eu fui para Bragança. Bragança era um projeto da família Bichedi, né? Nabia Bichedi, o Marquinhos com o Nabia Bichedi. E era ano eleitoral. Na verdade, a plataforma era muito a ver com o time. Então, foi contratado um time com grandes atletas. Luiz Miller, que passou também no Remo, era um desses atletas. A gente tinha uma equipe muito forte para a segunda divisão e fomos campeões invictos praticamente naquele ano. Não houve eleição, perderam a eleição, mas o time continuou. Esse time foi o time de 89, que com as mesclas de Fluminense, de atletas da base do Fluminense
e da base do Guarani. Vanderlei chegou, né? Chegou novinho, com 30 e poucos anos. Nós achamos até que era um jogador que estava chegando na época. E montou uma grande equipe, né? Um trabalho de muita qualidade, com suporte, com sustentação estrutural. E deu muita liga, tanto que nós chegamos à semifinal do Campeonato Paulista, em 89, perdemos para o São Paulo a semifinal do Paulistão, e fomos à final do Brasileiro, da Série B, e a semifinal foi contra o Remo. 2 jogos de 0-0 e pênalti em Bragança. Foi o jogo mais difícil da nossa fase total aí dessa competição, e acabamos na final sendo campeões da Série B. Isso é um primeiro apanhado, né? Ou seja, tu deves o acesso ao Remo, é isso? Exatamente. Só e na sequência, deixar isto claro, que você deve o acesso ao Clube do Remo, porque à época era só os 2, né? Eu seria o último batedor, né? Como capitão do time, eu seria o último batedor de pênalti. Mas meu goleiro me ajudou bastante, Marcelo. Marcelo pegou 2 pênaltis, não precisei bater, né? Facilitou muito o caminho. Mas qual Marcelo? Fala pra galera, qual é esse Marcelo? Marcelo Martelotti. Marcelo, assim, foi até interessante a contratação do Marcelo. Nós fomos jogar contra o Taubaté, isso em 88. Olha, o goleiro é baixo, é novo, chuta. Ele foi o melhor em campo, nós perdemos de 1-0 e nós contratamos o Marcelo na sequência. Então, assim, são histórias que estão dentro, né, de cada uma dessas situações de futebol, que lá na frente a gente sempre... Por isso que construiu-se um grupo muito diferente em termos de relacionamento e de resultados. Na sequência da Série B, em novembro nós disputamos o Campeonato Paulista, como eu te disse, fomos à semifinal contra o São Paulo, e no Brasileiro da Série A classificamos entre os 8. Na última rodada conseguimos uma classificação entre os 8. Quer dizer, o Bragantino veio, entre aspas, do nada, de 88 a 90, ele chegou à Série A e no octagonal final do campeonato. E, assim, um feito fantástico, né? O Vanderlei já foi com uma vitrine muito grande, e flamenguista que recebeu um convite do Flamengo e saiu. Foi quando veio o Parreira, para 91. Chegada do Parreira por conta disso. Ele não vai... é verdade, eu pensei que ele ia direto para o Palmeiras Parmalat, mas não, ele vai para o Flamengo, né? Ele vai para o Flamengo, tenta levar alguns jogadores, inclusive chegamos a negociar, mas o Flamengo era um Flamengo de uma nova reformulação que também não funcionou na frente, né? Quando ele acabou saindo, e voltou a trabalhar nos clubes de São Paulo, Ponte Preta, Guarani, aí bateu no Palmeiras logo mais à frente. Aí deu porque né, foi tudo muito curto, né, cara? Porque em 93 ele ganha o título pelo Palmeiras, né? Exatamente. Em 91 ele estava no Flamengo, acabou não acontecendo. Em 91 nós chegamos à final, né, do Brasileiro contra o São Paulo. Tivemos a chance, inclusive, passamos bem próximo do título, mas acabou não acontecendo. Na sequência, em 92, de novo, nós chegamos no quadrangular final do Brasileiro. Então, foram 3 anos de Campeonato Brasileiro brigando do meio para cima. Só que, na época, tinha Libertadores só para o primeiro e segundo, né? Não tinha para os outros. Então, assim, chegamos a disputar uma Libertadores em 92, mas a equipe de 92 também brigou muito próximo do título aí. Mas eu acho difícil, nesse nosso cenário nacional, você conseguir colocar um Bragantino 2 anos seguidos numa final, né? Eu acho que é bem difícil de acontecer isso. A gente chegou próximo. A troca da galera que veio do Guarani para o Bragantino envolve nomes que passearam por aqui. O alvo da troca foi o zagueiro, né? Dá uma explicada para a galera aí. Hugo, né? O Vitor Hugo é um jogador muito de força, né? Um zagueiro forte, alto. Acabou indo numa troca com o Guarani, e nessa troca, no final da história, vieram Mauro Silva, né? Por aí você vai analisando, né, o nível da competição. Gil Baiana, o Júnior, que jogou no Internacional, jogou no América, Birubiru, lateral esquerdo, que teve aqui em Recife também, que era a base do Santos. Então, assim, era uma equipe muito qualificada. Pintado, que voltou para o São Paulo na sequência de trabalho. Uma dupla fantástica, João Santos e Alberto, vocês conhecem muito bem aqui, né? 2 meias, fantásticos. O Vitor Hugo se conhece muito bem, jogou no Paysandu muito tempo, passou pelo Remo também, ou seja, esses nomes todos. Tinha um cara que jogava, que tu já falaste, Luiz Miller, olha aí. O velhinho Luiz Miller, fantástico, né? Um jogador de qualidade, veloz.
é amigo, e assim, nós temos um grupo até hoje, esse grupo todo se fala ainda, né? A gente conversa muito. E uma coisa interessante desse grupo, todos nós passamos um período grande no clube, uma troca, assim, tranquila, mas uma troca sempre de produtividade de treinador. Vanderlei saiu, veio o Parreira, veio o Candinho, saiu o Candinho, veio o Cilinho, saiu o Cilinho, veio o Enio Andrade. Então, assim, o nível de atleta, de profissionais, aí a gente deve isso a Nabi, né? Nabi já era vice-presidente da CBF, ele conseguia convencer esses profissionais a irem para lá. E foi uma escola, né? Todos nós acabamos, quase que todos esses atletas estão no mercado. Marcelo é treinador, Júnior é auxiliar, Gil Baiano é auxiliar, Alberto é treinador, Pintado é treinador, Luiz Miller é treinador e auxiliar. Então, assim, um número grande de atletas estão trabalhando no mercado já há algum tempo, em função dessa influência positiva de vários treinadores. E aí tu vai para o Santos, né? Eu digo que aí tu vai para o Santos. Antes do Santos tem uma passagem, eu terminei a carreira no Bragantino, em 96 para 97, no meio do ano, e já fiz uma transição direto para campo. Eu li. Auxiliar, supervisor, fazia de tudo um pouco, registro. Então, no clube do interior ele tinha só um profissional, isso foi uma escola muito importante para mim também, de você circular dentro dos clubes e poder trabalhar em todas as áreas. Era auxiliar de campo, ajudava no dia a dia, fazia o registro de jogadores, fazia a contratação, negociação. Então, tudo isso não vai nos dando assim, uma bagagem de relacionamento com o mercado, de jogadores e tudo mais. Aí já iniciou a questão da gestão. Foi uma escola bem interessante nesse sentido. E já quando atleta também, né? Eu tinha essa característica, eu fui capitão de todas as equipes que eu passei. Então, é negociar com o dirigente, negociar com o atleta, para ajudar a renovar o contrato. Então, era uma coisa que eu já fazia empiricamente, sem ter... sem estar pensando nisso, mas já caminhando para essa sessão de gestão. E no meio do caminho, eu acabei saindo do Bragantino, fui trabalhar num clube de japonesa, próximo ali a Atibaia, e surgiu uma oportunidade de China. Aí fiquei 2 anos na China, 2004 e 2005. Aí é o tal do manager, né? Treinador, contratador, e todas as coisas centralizadas numa pessoa só. E foi uma experiência muito, muito boa também, fantástica em termos técnicos, em termos de família, que eu fui com a família, né? Foi uma experiência fantástica. E nesse mesmo período, o que acontece? O Real Madrid faz a turnê mundial. Quem está no Real Madrid? Luxemburgo. É o período dele dos Galácticos, né? O período dele dos Galácticos. Eu no interior da China, próximo à Coreia, no Nordeste, aviso o pessoal do clube da diretoria, vamos para Pequim, que eu conheço o treinador do Real Madrid, e a gente pode passar um período acompanhando, eles vão ficar uma semana em Pequim. Os caras não acreditaram, né? Esse cara tá maluco. Conhece o treinador do Real Madrid. Aí nós chegamos e falei, não, fica tranquilo, vamos lá. O presidente ficou meio assim, falei, não, cada um paga a sua passagem, quem quiser ir vai. Aí nós fomos num grupo, chegamos no hotel que estava instalado o Real Madrid, você não conseguia nem se aproximar do hotel. Tinha uma entrada à parte, nós já tínhamos uma reserva no hotel. Eu falei com o tradutor nosso, né, em chinês, falei para ele, nos coloca lá para dentro para a gente poder fazer o check-in, e depois a gente se vira, eu me viro com o pessoal. Aí tinha uma corda humana, né, todos os chinesinhos de braços cruzados um com o outro, e ninguém podia passar. Aí começou a passar o Real Madrid. Zidane, Beckham, Raul, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos. Aí daqui a pouco passa Luxemburgo, o professor Mello, que eu trabalhei. Aí o professor, aí ele escuta a voz de um brasileiro. Quem que está aqui? Aí aparece o Ney, né? E começamos a conversar. Falei, eu vim visitar vocês, estou trabalhando já aqui há mais de um ano. E queria ficar com vocês aí. Ele falou, peraí, chamou o gerente do clube. Nós ficamos uma semana com o Real Madrid, acompanhando todos os treinos, todos os eventos dentro do campo. Você imagina que esses chineses ficaram doidos com isso, né? Foi fantástico, foi uma experiência muito boa também. Aqueles galácticos, a gente via os treinos e acompanhava o dia a dia no mesmo hotel e relacionando. Já aí tinha proximidade com o Roberto Carlos, que eu cheguei a jogar contra, o próprio Ronaldo. Peguei pouco o Ronaldo, né? Porque pegar o Ronaldo em campo não dava para pegar, não. E nem desses caras, eu ia perguntar isso lá na frente, mas não dá para escapar.
Desses caras de uma semana de Galácticos de Real Madrid, eu tenho duas perguntas. Quem era o que tu olhava e diz, mano do céu, é isso tudo mesmo, até mais um pouco? E, por curiosidade, eu sempre achei que o Beckham nunca foi um craque, mas também foi colocado numa prateleira de só marketing quando ele jogava muita bola. Então, eram duas perguntas. Quem é o que tu olhava? Porque tu viste Zidane, tu viste Fenômeno, tu viste o Figo. O Raul era... O Raul era só porque ele era espanhol. Mentira, tô brincando. Tu viste o Roberto. Esses caras, assim, quem tu olhava treinando que tu dizia, meu Deus, e o Beckham era bom de bola, não era? É que assim, era um atleta de excelente qualidade técnica, principalmente a batida na bola era fantástica, né? Mas assim, o que mais impressionou, eu não vou nem falar de Ronaldo e Roberto Carlos, que eu acho que é desnecessário. Zidane. Zidane parecia que a bola estava grudada no pé, né? Ele soltava e ela voltava com elástico. Era um controle do espaço-tempo de bola em movimento. Eu vi poucos terem isso, né? Você fica assim parado olhando e impressionado e vendo os movimentos dele em campo. E depois a gente passou por isso, né? Na seleção, o jogo contra. Um cara fantástico nesse sentido. Eu diria que esse seria um destaque em relação aos demais. Como você falou, Raul era um atleta espanhol que se destacava, que conseguia fazer gol, punha a bola para dentro e tinha uma personalidade forte. Aí é aquela questão da liderança. Tem os atletas de qualidade, tem a liderança técnica, tem a liderança comportamental. Com diferentes lideranças, né? O Ronaldo, no seu perfil, era um líder. O Vanderlei tinha uma história bem interessante, acho que eu não comentei com você. No começo, na chegada do Real Madrid, o Ronaldo recuperando de uma lesão no tornozelo, tratado pelo Rosan, um excelente fisioterapeuta da época, que ainda está trabalhando ainda, né? Recuperou o Ronaldo depois de um jogo decisivo da Champions League contra, acho que era a Inter de Milão, não tenho certeza agora. E o Ronaldo meio que manitolando no jogo, faltavam uns 15, 20 minutos, ele tirou o Ronaldo. Os caras, como tira o Ronaldo? Tirou o Ronaldo, tomou um sufoco, perdeu a classificação. Os caras conseguiram fazer um gol. Com o Ronaldo em campo, os caras não saíam para atacar, preocupados com o que poderia acontecer com o Ronaldo. Eu lembro assim, disso. Muito disso, né? Você tem um Zidane, você tem um atleta diferenciado, a preocupação do adversário é muito grande, né? E isso foi, quando ele falou, para mim, até para ele, foi um aprendizado nesse sentido. São, assim, pequenas histórias que se vão achando nessa situação. E nessa programação de sequência, no final do ano, eu falei, Vanderlei, vou passar pela Europa na volta e vou aproveitar, ficar um pouco na Europa e vou acompanhar você lá na Espanha. Ele falou, beleza, vamos embora. O que acontece em novembro? Luxemburgo sai do Real Madrid. Aí eu faço a minha viagem de volta normal e vou passar minhas férias depois de 2 anos em Santos. Quem que vai para Santos? Luxemburgo, sua equipe. Aí eu vou visitar e se encontra, começa. Aí começa um novo ciclo. Pronto. Quando ele me convida para ser auxiliar, eu falei, sem problema. O auxiliar da casa era o Serginho Chulapa. Iniciamos esse processo. Aí nós tivemos a felicidade de ser campeões paulistas em 3, 4 meses de trabalho. Nós fomos campeões paulistas em 2006. Foi um ano de pontos corridos e a gente jogava em casa contra a Portuguesa, conseguimos o resultado e fomos campeões. 2007, nós fomos campeões em cima de São Caetano, aquele São Caetano que já era uma equipe muito competitiva, que chegou a Libertadores. Fomos bicampeões paulistas e disputamos a Libertadores, chegamos à semifinal, eliminados pelo Grêmio. Nesse time tinha um atleta diferenciado, que depois a história já havia consagrado, Zé Roberto. Tive o prazer de trabalhar com o Zé Roberto. Zé Roberto, esse é um ponto profissional dos que eu trabalhei assim no mercado, totalmente diferente de tudo. Em campo, dentro. Até hoje ainda aí, né? Você não está jogando porque não quer. Não, hoje se tu ligar para ele e dizer assim, ó, eu preciso de alguém, ele vem, ele joga, ele é titular e corre mais do que os meninos, né? E está melhor preparado que quase todos. É fantástico assim, esse atleta. Ele vai competir de coisa de crossfit, o maluco. Adora treinar. Na época nós tínhamos que segurá-lo para que ele não passasse do ponto e estivesse, vamos dizer, o tanque cheio para o jogo, né? Só que ele estava, né? Só que ele estava, ele treinava tudo e estava. Sempre cheio, Então, assim, foi um período bem interessante. Foram 5 anos com o Vanderlei, nós somos bicampeões
bicampeão no Santos, fomos para o Palmeiras, fomos tricampeão paulista na sequência, né? Ganhamos o título, o Palmeiras fazia muito tempo que não ganhava. Classificamos para a Libertadores do ano seguinte, chegamos às quartas de final, isso já na terceira Libertadores seguida, praticamente, nós estávamos trabalhando. E fomos para o Atlético Mineiro, 2010, como campeão mineiro. Então, uma sequência de títulos, né? E aí o Vanderlei voltou para o Flamengo. Nesse período que ele voltou ao Flamengo, o Flamengo tinha uma equipe de trabalho, estava se reestruturando. Ele me ligou e disse, olha, eu não vou... Ele já tem um auxiliar da casa, tem assim, eu não vou poder te levar. Eu falei, não, tranquilo. Grato pelos 5 anos aí de sucesso e de aprendizagem, né? Foi quando bateu na minha porta novamente o Santos. Aí na área de gestão, como no final de 2010. E graças a Deus, assim, a gente está no lugar certo na hora certa. Um profissional que na época era o diretor do clube, Pedro, até hoje sou muito grato a ele. Retornei ao Santos na área de gestão. Eu já conhecia praticamente todo o elenco e todo o staff, eu já tinha trabalhado junto nesse período, tinha um relacionamento muito bom. Aí do Dracena, né, no último ano, na última passagem minha pelo Santos como auxiliar do Vanderlei, eu fui um dos atletas que fez a recuperação dele, ele estava voltando de uma lesão de joelho, era o capitão da equipe, Elano chegando de fora, e os meninos, né? Pode ser os galácticos, né? Neymar e companhia. Em 2010, foram campeões da Copa do Brasil, campeões paulistas. Nós ganhamos o título paulista em abril, a Libertadores em maio, já com o Muricy, né? No ano seguinte, fomos campeões da Recopa e bicampeão paulista. Então, com o Santos, foram 4 títulos paulistas aí na década, né? Foi o maior vencedor da década, foi o Santos. Uma pergunta que eu acho que cabe. Tu estás na treta dele com o Dorival? Não, isso foi em 2010. Eu cheguei no final de 2010. Ah, tá. Né? Sei dos detalhes, foi uma situação errada do Neymar, tanto que ele teve uma punição ajustada pela diretoria, e o Dorival, pilhado por uma parte da comissão técnica, para fazer uma punição um pouco mais dura, entra nessa onda de querer fazer uma punição mais forte, mas aí você tem que ter um cuidado quando você pune um atleta, né? Ele tem que ser punido por ter feito um erro, mas você também não pode punir o seu time, né? Deixar você sem um jogador de qualidade. Então você tem que equilibrar isso, administrar isso com inteligência, e acabou nessa pressão de deixar uma multa maior e um tempo maior fora do jogo, a diretoria não aceitou e acabou trocando. Então houve um excesso de lado, faltou um pouquinho mais de compreensão com um atleta de 18 para 19 anos. É isso. Chamada de atenção e uma orientação ao mesmo tempo. Isso a experiência nos ajuda nesse sentido. E acho, né, eu posso estar muito enganado, que esse episódio, o jeito que foi tratado, começa tudo que o Neymar leva com ele até hoje. Não que ele não tenha feito coisas para a galera falar, mas aquilo ali começa a marquinha do moleque mimado, do moleque marrento, do isso, do aquilo, entendeu? Acho que realmente ali uma orientação seria melhor. Não, na verdade é o seguinte, eu não participei efetivamente daquela situação específica com o Dorival, não é difícil você falar sobre especificamente isso. Eu vou falar para frente. Do entorno, eu nem falo. Eu sou suspeito, né? Eu brinco assim, o xará, né? Neymar, então a gente tinha isso, um relacionamento muito bom nesse sentido. Quando eu cheguei ao início de 2011, né, de 10 para 11, foi bem próximo ao Natal, foi um grande presente de Natal, retornar ao Santos. E nós começamos a competição, o Adilson Batista era o treinador, ele estava invicto no Campeonato Paulista e nós tínhamos 2 tropeços, um empate em casa e uma derrota fora na Libertadores. A diretoria ficou muito tensa em relação a isso e fechou com o Muricy. O Muricy ia levar 2 a 3 semanas para se apresentar, que estava num processo de preparação. A gente ficou um período sem treinador, Marcelo assumiu e o pessoal deu o Adilson era muito forte numa cobrança de algumas coisas, aí o pessoal ficou um pouco confortável. Aí nós fizemos uma reunião, chamei esses atletas mais experientes, para que a gente pusesse o carro no trilho, né? A equipe. E mostramos, né, numa reunião, que a importância que é de todos estarem envolvidos e tudo mais. Então, na sequência, o Muricy chegou, nós ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos a Libertadores, e esses atletas todos aí foram andando com grande sucesso. O que acontece? Neymar,
vou falar do dia a dia. Neymar era um atleta, chegava no horário cedo, nunca teve um problema de horário, era um dos últimos a sair, os goleiros se arrebentavam com ele, o treinamento dele com o goleiro era 100% de aproveitamento, não tinha erro, era só acerto. Então não é à toa que o cara está na situação que está. Agora que sim, as mídias sociais são difíceis hoje, né? Cada vez mais difíceis. Então qualquer coisa que você faça, um escorregão que seja pequeno, maior ou menor, transforma-se num monstro, né? E assim, eu não vejo, não só o Neymar, mas qualquer atleta jovem, que até o ambiente, né, dificilmente o conduz para um estudo, para ter um pouco mais de conhecimento, ter sustentação sozinho. Então, o Neymar tinha uma equipe de trabalho, tinha advogado, tinha fonoaudióloga, tinha psicólogo que o ajudava no dia a dia. Então, ele, muito sereno, o Neymar chegou a ter quase, acho que mais de 10 patrocinadores, e num ajuste com o clube, várias vezes, Neymar chegou para treinar de helicóptero, descia no campo do lado, para equilibrar essa questão de horários e tempos. O Muricy adaptou. Então, nós fizemos uma adaptação para que o Neymar tivesse condição de jogar, ter rendimento, e isso aconteceu. A Libertadores de 2011, o Neymar levou nas costas. Claro que todos os outros jogadores são muito importantes, mas ele foi decisivo em praticamente todos os jogos. Era um moleque. Jogando demais, né? E não foi diferente nos outros anos também, a mesma coisa. Eu vou citar o prático do Neymar. Nós fomos jogar contra o Barcelona, que estava dentro do processo do acerto da venda do Neymar. Ele jogou pelo Barcelona. Neymar foi para o hotel na véspera do jogo com mais de 50 camisas, todas assinadas uma a uma por ele, para cada um dos atletas e da comissão técnica. Então, assim, é muito tranquilo e humilde no dia a dia. E aí, Ney, tu passaste por poucas e boas, várias experiências, no mais alto nível do futebol, no nível intermediário, né? Também tiveste já na tua carreira de gestão clubes de Série B, ou seja, onde o cenário é outro, mas desculpa, vou usar as cagadas são as mesmas, o cenário é outro. Mas as cagadinhas ali acontecem e tu tá no Remo, numa Série C, e o Remo numa Série C que vem de uma queda. E eu brinco não, eu falo, o Remo estava há 14 anos sem ascender a uma Série B, mas não estava caindo. Estava ali, agora ele cai. É uma situação diferente. E cai de uma forma, como é que eu vou dizer, assustadora. Né? Assustadora no sentido de eu me lembro muito invertido o Fluminense do Cuca. 1% de chance de ficar, ficou. O Remo, 1% de chance de cair, caiu. Vem o Ney e tem uma cobrança, tinha que ter atitude. A minha pergunta para ti, na tua coletiva, foi: o perfil psicológico dos caras que tu vai chamar vai importar tanto quanto o perfil técnico e tático? Porque o presidente, o Fábio, antes de ti, tinha falado de entrega, de dedicação, de compromisso. Essa montagem de elenco, que a gente também vai falar que chegaram todo mundo assustado e os nomes começaram a pintar, está levando em consideração isso? O Remo hoje, no mercado, ele já tem um mercado que sabe que é um clube pagador, organizado, que está numa crescente, uma estrutura de campo, uma estrutura de assistência na parte física, na parte de fisioterapia, hoje iniciando um processo na área de psicologia para você poder preparar melhor os seus atletas. Isso faz parte de um contexto que é uma das coisas mais difíceis de você aproximar do atleta, a psicologia. Eu tive uma experiência muito boa lá no Santos, hoje a Juliana é uma das principais psicólogas esportivas do país. Nós iniciamos esse processo já nessa pré-temporada, estamos com um psicólogo acompanhando o dia a dia, e é um processo lento de adaptação. O atleta ele tem um pouco de receio, né? Ele vai se aproximar disso, vai acontecer, a gente poder individualmente ir sanando pequenos problemas familiares, pessoais, que possam estar acontecendo, e vai ajudar esse atleta a ter um melhor rendimento, uma melhor tomada de decisão. A tomada de decisão hoje, a gente fala, a tomada de decisão foi errada, de ir para lá ou ir para cá, ou chutar ou passar. Então, você tendo um universo melhor de preparação emocional, você consegue tomar a melhor decisão. Então, a gente está trabalhando isso. Não vai acontecer amanhã, mas ela vai ser iniciada e vai ter sequência. Voltando para contratações, assim, eu sempre trabalho em conjunto com o clube, questão financeira, diretoria também participando dessa
identificação de jogadores. Hoje nós temos também o João Galvão, que tem experiência muito na região, a nível de nacional também. Juntos a gente desenvolve as contratações. E comissão técnica, participa efetivamente. É importante que eu acredito nisso, eu trabalhei desde que eu comecei a jogar. É importante a comissão estar alinhada nessas contratações. Quando você traz algumas oportunidades de mercados um pouco melhor, você consegue ir crescendo a sua equipe. Então, nós trouxemos alguns atletas que já jogaram Série A, que jogaram Série B, que estão vindo para ser confiando no projeto. Um projeto de quem foi campeão da Copa Verde, que está numa terceira fase da Copa do Brasil, que pode ser fantástica. Você, de repente, o sorteio te ajuda aí, você dá um passo diferente, daqui a pouco está o Remo com a cara aí, a mostra para o Brasil todo aí. Mas nós estamos com calma para diminuir na margem de erro. Nós melhoramos nossa equipe de trabalho na área de análise de desempenho, além da parte de psicologia, de análise de desempenho também, tem um grupo de 3 profissionais trabalhando, ajudando no dia a dia, no campo e fora, buscando informações de todas as formas, né? Nós, da comissão técnica, o pessoal da preparação física, o João, o Bonamigo, o Edson, eu com os meus contatos, diretamente com os executivos, quando você vai contratar um jogador, eu ligo. Como é que é o seu jogador? Ele passou por aí? Como ele funciona? Como é o treinamento? Como é o dia a dia? Não, é bom profissional, treina muito. Não gosta de treinar, é devagar. Não serve, né? Hoje em dia, o atleta que não gosta de treinar não pode jogar futebol, tem que fazer outro esporte. E o mercado, assim, uma concorrência desleal de início, né? O cara que está com proposta de B e de A, dificilmente ele vem para C, porque o valor que paga de mercado é sempre um pouco maior, né? Uma escada, né? Na Série A, uma coisa, eu diria que está até fora de padrão. Na Série B você briga, mas muito próximo, difícil você conseguir ganhar essa briga. Aí vai no convencimento de você ter uma proximidade do atleta, ter um outro atleta no elenco que conheça esse atleta e possa dar um testemunho direto. Olha, aqui é organizado, acontece isso, tem isso, tem isso. Isso tudo ajuda e a gente usa de todos esses recursos para conseguir montar uma grande equipe. E estamos tendo aqui uma pré-temporada fantástica em Parauapebas, um trabalho muito intenso, dentro do cenário do campeonato regional, que é chuva, campo pesado, molhado. Essa preparação está sendo fantástica nesse sentido. Eu acho que a gente vai ter um resultado muito positivo logo mais à frente. Ney, aí, assim, nos meus tempos de torcedor para os meus clubes, eu sempre ficava olhando como estava a montagem, mas eu meio que estava cagando para o lance para o que estava acontecendo. Aqui não tem jeito, pai. É um olhando para o gramado azul do outro, né? Porque o gramado é azul, só que em tons diferentes de azul. E eu sempre falo nas lives que o rival tinha necessidade de remontar mais, de contratar mais e mais rápido e tal, e que o Remo tinha feito uma aposta numa espinha dorsal. E aí, meu irmão, a avaliação de fora é outra parada. Mas agora vocês começaram. Para mim, o anúncio do Brenner, né? O anúncio do Brenner, que é um cara que está, eu acho que dentro desse padrão que você falou aí, um cara que jogou B, A, e vem para cá porque você está aqui, porque o Bona está aqui, porque o clube paga. E vocês começaram. A minha pergunta é direta, assim, para agora, deu? A lacuna da lateral esquerda é a única coisa, é já pensar no Paraense, trabalha para ver, e aí vem Copa do Brasil e C, ou está ainda de olho no mercado? Com certeza de olho no mercado com oportunidades que possam surgir. Isso sempre a gente tem que estar ligado, né? O trabalho está sendo muito bem feito, como você mesmo disse, ficou uma base importante que dá sustentação de atletas de qualidade, Vinícius, Marlon, o Ricardo, o retorno do Ricardo, Gedós, Eric, o Shoa, os garotos que foram muito bem, né, nesse período aí na reta final, Ronald, o Pingo. Eu falo garoto, mas já estão jogadores que já estão jogando já há algum tempo e treinando junto com o clube, né? São importantes, eu acho que são ativos interessantes que podem, numa campanha muito boa, todos eles podem se destacar. Alguns garotos da base estão completando esse elenco, que fizeram uma campanha muito boa no Sub-17, estão participando, estão tendo espaço. Então, assim, aí nós começamos essa remontagem. Chegaram 2 zagueiros. O Everton é um atleta de altíssimo nível, eu já conhecia de Recife. Ele tem uma preparação física especial para que ele recupere o seu melhor condicionamento e é um excelente profissional, a gente sabe disso. Daqui 15 dias ele vai estar totalmente preparado, tenho certeza que vai nos ajudar. Um profissional excelente, aí entra nesse aspecto de liderança, tem uma liderança muito boa nesse sentido.
O que tem a mesma coisa, tem o nosso Marlon, né? Eu já tinha trabalhado com o Marlon no Criciúma, tem essa expectativa, é um torcedor do time e joga com todo o envolvimento emocional e técnico que ele tem. Então, assim, esse vínculo ajuda muito, né? Nós estamos preparando, trazendo atletas que se encaixem nesse perfil. O Brenner é um deles. Nós estamos com uma situação de um lateral esquerdo encaminhada, que acabou não acontecendo. A gente está trabalhando outras possibilidades e essa situação ainda também não está definida. Pode ser que ela aconteça mais à frente. E, ao mesmo tempo, já monitorando, né, campeonatos paulistas, os campeonatos do Sul, com atletas que a gente já conheça e até chegamos a conversar, que estavam presos até o fim do regional. Daqui a pouco nós já estamos fazendo pré-contrato com alguns atletas para se integrarem lá na frente, no fim de abril, para dar um start aí de nível de competição. O Bruno chegou, está se condicionando, é um atleta de força, que estava jogando a Série B, muito rápido, forte, que faz gol também pela beirada. E agora trouxemos um 9 com características de artilharia. A gente tentou manter o Neto tem uma proposta posterior muito boa, acabou não dando certo, e fizemos esse investimento aí no Brenner, uma expectativa muito positiva. Então, com calma, né? Sem atropelo, minimizando aí o máximo possível a possibilidade de erro, que a gente consiga montar uma grande equipe. Falando em 9... Marcial, desculpa, esqueci de falar do Marcial. Ele já está aqui, né? Recuperação. Eu sei que ele tem uma situaçãozinha aqui de joelho, que ele vai precisar ter um tempo, mas é o tipo de jogador que, para mim, eu espero na boa. Recupera aí, irmão. Fica bem, que quando tu jogar, tu resolve muitos problemas. Então, eu estou de boa. Uma situação interessante que a gente encontrou aqui, esse protocolo do Dr. Jean, e com toda a sua equipe, os fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionista e toda a comissão técnica, eu já até falei isso para ele numa reunião, não tem outros clubes, não. Os grandes clubes do Brasil, poucos fazem esse protocolo de preparação, de avaliação e de qualificação do trabalho do atleta, deixando ele com mais condições, assim, um desequilíbrio, de um rendimento diferente de uma perna para outra, do braço, do quadril. Então, assim, é feito um trabalho fantástico e o Remo está de parabéns, está na frente de muita gente do Brasil todo aí. É até bom tu falares nisso, Ney, porque uma das maiores contratações do Remo nos últimos tempos, que foi o NASP, foi questionada no passado, porque muita gente demorava, que quando retornava, voltava a sentir, e aí eu acho que muita gente perdeu de vista que era outro campeonato. Acho que, com certeza, os profissionais do NASP aprenderam muito com a temporada passada também. Você evolui no futebol fora dele e tal, e tu estás dizendo que... E nós tivemos um componente de que ninguém se preparou, né? Não tem preparação para isso. 2 anos de pandemia, né? Não tem componente para você medir isso. E então, ficar de olho que ele volta, né? Que ele está voltando esse componente. Os campeonatos foram muito apertados, né? De um para outro emendado. Principalmente o do Remo. Jogo quarto e domingo. Isso judia muito do atleta. Você tem que ter um elenco um pouco maior para poder fazer um rodízio melhor. E hoje na Série C é diferente. Você tem um domingo a domingo. Isso ajuda na recuperação. Você sabe que você pode, por exemplo, eu posso contratar um jogador com 30 e poucos anos, que não esteja talvez no auge físico, mas ele consegue se recuperar e se preparar para o jogo seguinte, dentro de um equilíbrio com a comissão técnica. Na Série A e B, com jogo de quarto e domingo, você não consegue fazer isso. Você precisa ter o mesmo nível. Então, assim, isso te dá um equilíbrio maior, principalmente nessa questão física técnica. Eu acho que teve uma sequência que o Remo jogou 4 jogos em 10 dias com viagem no meio. E as viagens são tranquilas, né? São, de boa, de boa. Voa pouco. Eu ia perguntar para ti sobre o Vanilson, filho de Vanil, que está anunciado e tal, mas ainda não chegou. Então ele deve perder um pouco da pré-temporada, né? Mas o Remo fica com 2 9 de característica distinta, mas todos 2 goleadores, e que Paulo Bolamigo, querido Paulo Bolamigo, abre mão um pouco, às vezes, pela necessidade dos 2 pontas, dá para jogar até os 2 juntos, se ele quiser, em alguma situação, né? Faz parte da nossa função deixar o treinador com opções que ele possa mudar o jogo, né? Um atleta mais fixo de área, com estatura, que se impõe nesse sentido, e outro com mais velocidade, mais força, com bola no chão. Você tem que ter essas variações, e, ao mesmo tempo, esses atletas vão deixar um legado.
aí é uma segunda parte muito importante. Vamos deixar um legado, como deixou o Lucas Siqueira, como deixou outros atletas que aqui passam e deixam, a preparação. O Vinícius ajudando a fazer novos goleiros no dia a dia, na orientação. A mesma coisa acontece com esses atletas, que são bons profissionais, que vão preparar o Mafra, que vão preparar um pouco melhor o Ronald. Perfeito, Ney. No caminho para que eles possam ter um rendimento cada vez melhor. E tem um negócio que está me incomodando muito, eu queria compartilhar contigo. Se tu disser, Paulo, cala a boca, tu está falando muita besteira, pode falar, eu estou acostumado. É assim, está se usando muito o termo aposta. Os dois termos mais falados hoje em dia no futebol paraense é aposta e amadorismo. Usa-se isso como se fosse, né, farinha de feira. Mas vamos lá. E eu acho tem mais uma palavra aí que é da moda que tem que falar, né? Intensidade. Intensidade. Que o problema não é que elas não estejam corretas, é que elas estão sendo banalizadas. Por exemplo, o Brenner, ele pode ser tudo, ele pode dar errado, ele pode virar o rei do norte, mas ele não pode ser considerado uma aposta. Não tem como. O Veraldo, o Luan, ok, eles podem ser considerados uma aposta. O Luan porque veio de um time de segunda divisão, mas tá, o Veraldo porque está querendo, é um moleque não, é um jogador daqui. O Brenner, e eu vou usar o rival, o Ricardinho virar aposta, para mim é um pouco demais. O Ricardo que tem uma carreira, né? Estou usando o rival porque é um cara de 36 e não dá. Inclusive, porque tu cobra errado. Tu não pode cobrar do Brenner o que tu cobra do Luan. E o amadorismo, só para você entrar. Mano, tô falando da gente que vive futebol. Não conhece o cara. Tu não conhece. Tu não viu o Luan jogar, tu não lembra do Veraldo. Não fala. Diz que tu não conhece. Por que tu vai falar uma coisa e tu vai influenciar muita gente, pô? A nossa cultura, né? Ela é de resultado, né? Você não faz uma análise da preparação, do rendimento de jogo. Você faz do resultado. Você perdeu o jogo, não serve. Você ganhou o jogo, tudo serve. Então, assim, nós estamos fazendo uma pré-temporada para melhorar o rendimento desses atletas. Esses garotos não, jogadores que já jogaram bastante aí pelo interior, que sofreram, eles encaram isso como uma oportunidade da vida deles, né? Estão treinando no seu máximo. Luan tem feito bons treinos, Veraldo a mesma coisa. Os mais jovens, que já são do clube há algum tempo, quase todos já vêm jogando desde o ano passado, entrando, saindo, estão maturando ainda um pouco mais. Todos eles vão ter esse espaço para poder jogar nesse início. Então, assim, eu acredito que a formatação está sendo muito boa. Os treinos estão sendo muito bons. Se nós conseguimos encaixar os resultados, nós vamos ter aí uma equipe equilibrada em termos de experiência e juventude, e que vai nos conduzir aos melhores resultados. Essa fórmula de juventude com experiência e organização é uma fórmula antiga que sempre deu muito bons resultados. A gente aposta nisso. Não é uma aposta, nós nos preparamos para isso e conseguimos os resultados. E tem que ter resultado, né? Infelizmente, o futebol é assim. Se você não tiver o resultado no campo, a pressão aumenta. Isso aí, vamos entrar na parte emocional, né? Uma torcida que cobra muito, como é a do Remo, como são todas as grandes torcidas do Brasil, a cobrança é muito grande. E o atleta tem que se preparar para isso. Ele vai ter que ter rendimento sob pressão no jogo decisivo e não pode errar. É assim que funciona. Infelizmente é assim. A preparação é isso. Nós estamos tentando melhorar essa preparação física, técnica e emocional para que ele consiga impactar menos na hora da tomada de decisão e tomar a decisão certa e a gente ter o resultado final, que é a vitória e o acesso lá na frente. Só assim, diretamente, se tu puder, o Vanilson, que ainda não chegou e tal, mas ele vem, então ele perde um pouquinho da temporada, né? Da pré, um pouquinho. O Vanilson, inclusive ele próprio falou com um bom amigo que ele precisa muito de uma pré-temporada para estar numa sua melhor condição. Ele gosta de trabalho, gosta de treino, então está sentindo muita falta disso. E ele está enroscado com os sheiks lá na Arábia, entendeu? É difícil, lá tem esse costume, a liberação do Visa para poder viajar, os acertos financeiros. É uma situação bem difícil. Eles têm um controle diferente lá, né, nesse sentido, seguram o seu passaporte, sua passagem, e a gente está com a expectativa que ele chegue aí até o final de semana, esteja com a gente, e nós possamos prepará-lo o melhor possível
para nos ajudar. Como você mesmo disse, com características diferentes do Brenner, um atleta com um biotipo diferente e acostumado com a divisão. A vantagem dele é essa, né? E nós temos hoje o Elton melhorando o seu rendimento no dia a dia no treino, que é uma força monstra, né? E esse é uma aposta. Em posição física muito grande. E o perfil da divisão, essa é uma divisão de muita competitividade, de muita força. Então a gente precisa aliar a velocidade com força, com experiência e participação. As ideias são essas, nesses conceitos todos, que eles funcionem em conjunto. Aí o trabalho da comissão tem sido muito bom. O que tu imaginaste da torcida que tu chegaste aqui e disseste: puta que pariu, é mais pesado do que eu imaginava? Porque tu estás trabalhando num clube que a torcida é chata pra cacete. Pro bem e pra porrada. Teve uma coisa que tu disse: Jesus Maria José. Se a gente contratar o CR7, alguém vai chegar e vai dizer: tá velho. Aposta nesse final de carreira. Olha, Queiroz, assim, talvez a minha maior virtude seja o equilíbrio e a paciência. Talvez não, com certeza né? Eu tenho isso como referência e, graças a Deus, ele vem me protegendo sempre com bons trabalhos. A gente tem que fazer a nossa parte, cada um de nós temos que fazer nossa parte para que a gente consiga ter o resultado lá na frente. E a gente vem desenvolvendo isso. Eu tenho mídias sociais, Face, Instagram, uso pouco. O pessoal, você precisa usar mais. Eu uso pouco. Eu tenho meus conceitos pessoais, aí eu sou da geração anos 60, geração né? Atari. Então, mais que o pé lá atrás, então um pouco aqui, um pouco lá. Eu acredito muito nas tomadas de decisões que a gente faz em conjunto, né, com as pessoas. Não acredito, eu resolvi, o Ney que contratou, não. Isso é um conjunto de pessoas trabalhando para que a gente tenha o melhor resultado final de rendimento. Nesses 42 anos, são quase 20 no campo e 22 fora, eu já trabalhei em Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, torcidas difíceis, né? Podemos dizer. Santa Cruz, Sport, Criciúma, mas assim que tiveram resultados muito positivos, então a cobrança aumenta. O mesmo acontece aqui, não é diferente. Nós vamos ter cobrança constante e isso é normal do futebol. Se você for fazer uma pelada numa cidade pequena, um amador, vai ter cobrança. Esse cara tá jogando nada, não sei o quê. Então, assim, nós temos que nos preparar para a cobrança e minimizar o erro que você possa fazer numa contratação ou na preparação, no dia a dia. Então, nesse sentido, assim, eu estou bem tranquilo, com o apoio de toda a diretoria. É importante que todos nós estejamos integrados, né? Comissão técnica, diretoria, que as coisas funcionem bem. E isso o clube está fazendo já há algum tempo. O mercado responde muito a isso. E a expectativa agora é para continuar esse trabalho nesse início de temporada e buscar os grandes resultados aí numa reta final lá na frente, todos nós na Série B. Isso é importante, né? Quem é da imprensa, você imagina você ter as equipes de Belém na Série A. Quanto é importante para todos nós, para o Estado, para todo mundo que está envolvido. Então, assim, vamos fazer uma corrente positiva para que no final do ano nós estejamos todos na Série B, tá brigando mais à frente. E só para quem está assistindo, fazer corrente positiva não é passar pano para erro, não. É só para que não criar problema onde não tem. E xingamento e crítica são coisas totalmente diferentes, né? Então, só porque a pessoa... Bona e Galvão estão formando um trio de ataque tranquilo, estão se entendendo bem, já sabe a movimentação um do outro. Quando um pega a bola, o outro já sai para receber, já está de boa. Porque, dois eu sei que jogaram muito. O Galvão jogou, mas eu não vi. O Bona jogou também pra cacete. Vocês se enfrentaram, não se enfrentaram? Chegaram a se enfrentar? Enfrentamos. Nós temos praticamente a mesma idade, né? Jogamos contra, na época do Grêmio, o Edson também no Cruzeiro. Então, assim, é um grupo que a gente se afina, todos ex-atletas que nós gostamos. Já tivemos até uma pelada, né? Já ganhei a primeira. Brincadeira. Começa a rivalidade! Aí nós temos, o João é um cara fantástico, né? De conhecimento, de relacionamento, um network muito grande. Ele era presidente e treinador do clube, né? Então, assim, são experiências diferentes.
que agregam no nosso dia a dia, que ajuda bastante. E nós estamos juntos aí seguindo. Eu não tenho nenhum problema de trabalhar em grupo. Eu acho, nesse sentido, eu me sinto muito confortável nesse aspecto, me relaciono muito bem. Sou mais quieto, mais fechado, e o João é um pouco mais Bocão. na dele. O Então, Bocão. tranquilo. Há o equilíbrio nessas duas situações. Não, é porque eu acho legal, assim, eu até estava conversando para aqui com a galera, assim, ó, porque começou-se um negócio do, aí agora as contratações são do Ney. Como quem diz, as boas estão vindo do Ney e as apostas ou as ruins estão vindo do Galvão. Eu falei, gente, vocês estão de sacanagem, né? É assim, foi uma merda, foi o Ney, o Galvão e o Bona. Foi bom, o cara explodiu, foi o Ney, o Galvão e o Bona. A gente não está lá dentro. E outra, pode partir de um, como eu imagino que no mapeamento partiu de ti, partiu do Bona, partiu do Galvão, e muito que a galera esquece deve ter partido do scout. Olha aqui o que eu tenho para jogar de extrema, galera. Tenho 3 para cada um com uma característica. Agora, né, eu imagino que tenha muito isso, do scout principalmente. Exatamente isso, né? Nossas contratações passam pelo crivo técnico, primeiro, comissão técnica, claro. Se me interessa atleta, vamos buscar informação. O contato direto com o atleta, o perfil do atleta, como ele se comporta, como ele não tem interesse, não tem, tenho mais ou menos, você tem que convencê-lo às vezes, né, do que você tem, qual é o projeto que você tem para que ele possa vir para cá. E as informações que são sempre principais. Por exemplo, vou trazer um jogador que ficou um tempo sem jogar o ano passado. O que aconteceu com ele? Eu preciso ter todas as informações. Fisiologia, pode crer. Preparadores físicos, aí entram em campo, né? Liga para o preparador físico, liga para o fisioterapeuta lá do clube que estava o atleta, eu ligo para o executivo que estava naquele clube e te cruza todas as informações para a gente poder, é o que eu falo sempre, minimizar as dificuldades. Olha, tem esse problema, tem essa solução. O Senna foi isso? Oi? O Senna, por exemplo, o Everton, foi isso? Que ele estava um tempo sem jogar, passa por aí? Sim, exato. Tipo, eu sei que ele joga muito, mas... Então, assim, todo mundo sabe do formato, ele também entendeu o processo, né? Um contrato, até ele estar pronto 100% é um formato, quando ele estiver pronto é outro. Você pega um atleta, por exemplo, com uma experiência tão grande, ele está no Baianão, concentrado, não foi nem para hotel, nem para apartamento, está sozinho, treinando de manhã e de tarde, se deixar de noite. Então, assim, é um profissional extremo nesse sentido, e é um exemplo. Passa a ser isso, uma referência para a molecada. Isso né? É muito importante, isso é muito importante. Eu vou fazer um testemunho, tá? Quando o teu nome foi ventilado, eu liguei para alguns amigos que conhecem futebol, não é ninguém do meio, mas que veem muito futebol. Eu falei, cara, o que tu acha do Ney? Mas não disse, ele vem e falou, pô, cara, o Ney Pandolfo, pô, olha, ele fez um trabalho e tal, e aonde ele passa, as pessoas gostam dele. Mas, assim, pena que ele não vai para aí, né? Tu tá querendo saber dele por querer saber. É isso mesmo. Eu quero só saber porque o nome dele, então está se falando muito de executivo. Então, é um testemunho, todo mundo disse, pô, cara, ele faz um puta trabalho e tal. Queria te fazer as últimas 3 perguntas. Na verdade, queria que tu me dissesse o que a gente falou lá do Real Madrid, mas os caras mais bizarros que tu viste jogaste e acompanhaste fora de campo. Queria uma mensagem depois para o Fenômeno Azul e o que na tua cabeça é a temporada perfeita. É isso. Vamos lá. Temporada perfeita é quando você atinge seus principais objetivos. O nosso principal objetivo é o retorno à Série B. Você tem um segundo objetivo dentro dessa competição, que é a Copa do Brasil, que é uma visibilidade muito grande e financeiramente uma possibilidade muito boa de sustentação para todos os projetos que o clube tem. O clube hoje a gente não falou, está com centenamento, com boa qualidade, que vai ser melhorado, cada vez vai crescer em termos de estrutura, e isso é fundamental, as questões financeiras. E o Campeonato Paraense, a gente brinca no futebol, né, que assim, o Campeonato Paraense, ou os regionais no Brasil todo, é preparação para o brasileiro. Mas se você não tem rendimento no regional, a cobrança dobra,
a pressão aumenta, você cria-se mais dificuldade para essa condução do principal projeto. Então, e assim, se preparar com o título não é nada ruim, né? Vamos se então, preparar assim, sendo campeão. exatamente. Então, assim, a gente tem que preparar para amanhã, mas não esquecer o de hoje, muito intenso no dia a dia. Eu diria que hoje, talvez, até pelo perfil e o relacionamento que a gente tem, até hoje tem muito contato, Mauro Silva, para mim, é um exemplo diferenciado. Hoje é um profissional que é vice-presidente da Federação Paulista. É tudo que eu imagino para um ex-atleta que se preparou e possa, na frente, fazer algo diferente, um pouco melhor do que às vezes acontece hoje em dia, né? E trabalho, né, Ney? Em termos de administração, de CBF, ele passa a ser um possível presidente de federação, nesse sentido. Nem sei se o Mauro tem essa ambição, a gente se conversa muito, foi aniversário dele recente. Assim, o Mauro, no aspecto técnico, eu nem discuto, não é um altamente técnico, mas é muito eficiente, foi campeão quando passou, e se monstro. Com uma postura fantástica, que eu acho que podia nos representar muito bem. Treinador, cara, eu tive o privilégio de passar por grandes treinadores. Quando jogava, sem dúvida, Vanderlei foi o melhor treinador que eu tive, de todos que eu trabalhei. Eu não vi Vanderlei, quando chega uma final, ele não perde. Ele dá um jeito, ele dá seus pulos, não perde. E entrou com 12 em campo já. E ao mesmo tempo, um outro profissional que pegou um time do Luxemburgo conseguiu dar uma evolução. Parreira. Fantástico como pessoa, como formação. Então, assim, são dois perfis diferentes, mas que se pudesse bater no liquidificador e tirar um só, talvez você tivesse aí um treinador de altíssima qualidade, melhor que todos possíveis. Acho que é isso. E o recado para a tua torcida? O recado para a torcida, assim, eu acho é ruim você mandar recado, né? Nós vamos estar no dia a dia e nós já estamos há quase 2 semanas trabalhando direto, todos esses atletas empenhados, com sol, com chuva, campo pesado, campo molhado, muito treino, o Renan puxando os meninos, o bom amigo também forte no seu dia a dia, toda a equipe de trabalho ajudando no sentido de você possa recuperá-los de um treino para outro. Então, assim, todos nós estamos muito envolvidos nisso e a torcida é fundamental. É que ela venha junto, que ela ajude, um pouco de paciência nesse começo. Eu peço a todos que vamos ter aí um final de 2022 muito satisfatório, como foi 2021, na reta final da Copa Verde. Todo mundo festejando. Eu assisti os jogos da Copa Verde, a festa que foi ter sido campeão da Copa Verde. A gente espera que lá no final de ano vamos ter a mesma festa. Conto com todos vocês. Ney, obrigado. O papo foi maravilhoso. Teria papo para muito mais. Assim, papo para a gente, inclusive, falar mais, não só do Remo, mas não tem jeito, eu falo muito para o povo paraense, então a gente tinha que caminhar, tu tem tempo aí. Sucesso para ti, manda um grande abraço para o Bonamigo, que já participou aqui do canal também, teve um papo maravilhoso. Cara que manja de futebol, tu tá aí também entrando com a tua experiência, o Galvão, cada um com a sua característica. Sucesso, saúde, né? Saúde, porque essa situação está aí voltando, vocês vão ter que lidar com ela, vocês já sabem disso. E que tudo dê certo, que o próximo passo, o papo já venha com uma dessas conquistas que tu queres para o ano começar a ficar perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Um abraço. Um abraço. Gente, quer mais papos como esse? Dá o like, te inscreve no canal, faz tudo o que tem que fazer. Valeu, galera, nação. Muito obrigado. Tchau.